Graça e paz, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É muita alegria poder estar novamente aqui com os irmãos. Estamos dando sequência aos nossos estudos de quarta-feira, ainda que estejamos afastados uns dos outros, estejamos nas nossas casas, acompanhando por vídeo as nossas aulas, mas mesmo assim eu creio que Deus vai continuar da mesma forma, nos abençoando por meio da ministração, dos estudos, da sua palavra, onde esse estudo cumpre de fato o objetivo, o propósito de fazer com que possamos compreender a vida plena e abundante que o Senhor Jesus Cristo nos tem concedido para que a gente possa viver. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje especificamente vamos trabalhar apenas um texto, vamos trazer algumas recordações, porque esse texto ele tem tudo a ver com os versos anteriores que nós já trabalhamos na semana passada, dentro do texto de Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16, nosso tema central do estudo, que já estamos trabalhando com ele já há algum tempo, é uma vida cristã abundante. Especificamente nessa noite, nós estamos no texto de Efésios capítulo 4, verso de número 3, onde estamos procurando compreender a conduta cristã, aquilo que, pelo fato de Jesus Cristo, por meio da sua obra sacrificial, da eleição de Deus antes da fundação do mundo e através da obra do Espírito Santo, selando, trazendo confirmação da obra de Cristo, como que nós, então, podemos desfrutar de uma vida cristã abundante. Então, nós vamos dar sequência aqui, eu preparei alguns slides para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. Especificamente, como eu disse, nós estaremos trabalhando o subtema da conservação do vínculo da paz, dentro de Efésios capítulo 4, verso de número 3. E diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito bem, queridos, esse é o nosso texto base que vamos trabalhar nesta noite. Certamente tiraremos muitas lições desse texto, compreendendo como que o apóstolo Paulo, quando ele faz aqui essa solicitação à igreja de Éfeso, pedindo para que haja de fato um esforço para que eles possam preservar o vínculo da paz, como que nós podemos, de fato, compreender a nossa responsabilidade diante desse texto. Muito bem. Dando sequência aqui ao nosso estudo, nós vamos trabalhar, queridos, nessa noite, com 3 perguntas que nós vamos procurar responder. Toda quarta-feira, nós fazemos um estudo bem dinâmico. E às vezes nós trabalhamos alguns conceitos importantes, num outro momento, numa outra quarta-feira, a gente lança algumas perguntas para debate, para perceber aonde que os irmãos estão de fato compreendendo o texto, as lições importantes. E nessa noite nós vamos então trabalhar procurando responder basicamente 3 perguntas. E aí está a primeira pergunta que vamos trabalhar nessa noite, que é: por que você acha que é tão difícil a conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz no contexto eclesiástico? Essa é a primeira pergunta que nós vamos procurar trabalhar nesta noite, acerca do porquê de fato é tão difícil a conservação da unidade do Espírito através do vínculo da paz dentro do ambiente da igreja. Segunda perguntinha:
Já estou colocando todas as perguntas, depois nós vamos trabalhando uma por uma, ok? A segunda é, por que você acha que o apóstolo Paulo se preocupa em exortar a igreja quanto à conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Então, quando nós observamos, né, essa pergunta, nós precisamos fazer algumas perguntas para o texto. Por que o apóstolo Paulo está, então, procurando trabalhar isso com a igreja nesse momento? O que levou o apóstolo Paulo a se preocupar com isso, se preocupar em exortar a igreja para que ela pudesse, então, conservar, né, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? E a terceira e última pergunta que nós vamos procurar tratar com os irmãos nessa noite é como que tal preservação da unidade auxilia o corpo de Cristo para que este desfrute de uma vida cristã, tá bom? Aí está cristão, mas é cristã abundante. Como que tal preservação da unidade auxilia o corpo de Cristo para que este desfrute de uma vida cristã abundante? Essas são as 3 perguntas que nós vamos procurar trabalhar com os irmãos nesta noite. Então, acompanhe comigo. A primeira pergunta: por que você acha que é tão difícil a conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz no contexto eclesiástico? Então, já que a gente não está junto para que a gente possa debater, né, acerca de algumas dificuldades, e claro que a vida cristã, ela, como nós já estamos percebendo ao longo dos nossos estudos, e claro, muito antes disso, a vida cristã, para quem deseja levá-la a sério, não é fácil, porque traz ela consigo algumas responsabilidades, algumas compreensões que precisamos ter acerca do padrão de conduta que Deus, então, espera daqueles a quem Ele chamou antes da fundação do mundo, como nós já vimos no início da exposição da carta aos Efésios. É uma pergunta que certamente leva cada um de nós a uma reflexão, a compreendermos pelo nosso convívio na igreja quais são as dificuldades que nós temos de colocar os ensinos de Deus, os ensinos de Cristo em prática dentro do nosso contexto eclesiástico, dentro da nossa igreja. Por que é tão difícil conservar essa unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz? Porque a paz, às vezes, parece ser algo tão distante dentro até mesmo do ambiente da igreja. Irmãos, isso é muito triste, porque nós vivemos dentro de um ambiente, pelo menos na perspectiva de algumas pessoas de fora, que aqui dentro é um ambiente perfeito, onde não há problemas, onde não há discussões, onde as pessoas de fato desfrutam de uma paz, de um ambiente onde Deus reina, onde as pessoas procuram fazer a vontade de Deus, mas a realidade que nós vivemos, só quem vive aqui dentro, que convive aqui dentro, sabe que aqui é um grande ambiente para nos testar a nossa paciência, testar o nosso amor, testar o nosso serviço uns aos outros, testarmos a nossa língua, se abençoamos as pessoas ou amaldiçoamos as pessoas, se falamos mentiras, se levantamos calúnias, difamação uns contra os outros. Então, aqui dentro é um ambiente não tão diferente do ambiente de fora. Porque enquanto nós estamos aqui dentro, nós procuramos, então, trabalhar algumas coisas dentro do nosso caráter. Então, lutamos com o velho homem, não é? Como até mesmo o apóstolo Paulo fala, que precisamos nos despir do velho homem
e nos revestir do novo homem. Então, dentro deste ambiente em que nós convivemos aqui dentro da igreja, nós vemos que, às vezes, de fato, é difícil preservarmos, conservarmos a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Porque, às vezes, e muito triste, a paz não é algo que tem sido uma marca de muitas igrejas. E quando nós falamos igreja, nós falamos de indivíduos, nós falamos de pessoas, de crentes que têm divergências, têm problemas uns com os outros. Igreja somos nós, e quando nós falamos de uma igreja problemática, nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando sobre pessoas que agem de várias formas que nos magoam, com as suas palavras, com os seus gestos, com as suas omissões, mas nós não podemos nos esquecer que as atitudes que muitas vezes nós cobramos dos outros são atitudes que nós temos deixado a desejar também. Então, essa primeira pergunta envolve aqui a gente avaliar essa dificuldade dentro do contexto da igreja, por que é tão difícil a gente conservar a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Para a gente entender melhor, então, o que nós estamos procurando abordar aqui nessa primeira pergunta, nós vamos perceber que a dificuldade da conservação da unidade pelo vínculo da paz, segundo o contexto, nós precisamos observar o contexto, todos os versos anteriores que nós já trabalhamos com os irmãos, ela se dá pelo fato dos crentes não viverem as suas vidas de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, há uma deficiência. Primeiramente, nós temos um padrão de conduta que nós precisamos adotar para as nossas vidas, não é fácil, né? E há de fato um conflito com o velho homem, que são as práticas, é o nosso caráter, até então moldado pela sociedade, através de um caráter corrompido, um caráter que não se conforma com a vontade de Deus, o padrão de Deus, a conduta que de fato Deus espera de cada um de nós. Então, a falta, não é, dessa compreensão, dessa maneira que agora nós precisamos viver nos dias de hoje, faz com que a conservação da unidade pelo vínculo da paz, ela não aconteça, seja algo difícil a conservação disso dentro do ambiente da igreja. Então, nós temos um foco, não é, para a gente identificar o porquê que algumas coisas não acontecem, porquê que algumas igrejas sofrem em seus relacionamentos aqui dentro, e até mesmo fora da igreja. Não é só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Mas nós estamos abordando essa questão mais localizada, que é o nosso contato, o nosso convívio com os nossos irmãos aqui dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo, dentro do contexto, ele fala acerca de um chamado, de uma vocação, onde aqueles que foram chamados e convocados, eles precisam ter um entendimento mais apurado desse chamado, de quem os chamou, de quem os convocou, para que eles possam saber como que eles devem, então, andar, como que eles devem agir a partir de agora. Então, dentro do verso 1, olha só como ele coloca, ele se apresenta primeiramente como prisioneiro no Senhor. Isso aqui nós já trabalhamos um pouquinho, procurando entender por que ele começa, o apóstolo Paulo começa aqui a sua fala apresentando a sua condição como prisioneiro, porque ele poderia colocar Paulo apóstolo de Cristo só, mas ele coloca como prisioneiro no Senhor, e é interessante que essa condição onde ele se encontra, isso não influencia em absolutamente nada
acerca da sua conduta. Ou seja, ele não está sendo influenciado negativamente pelo ambiente de sofrimento em que ele se encontra. Então, ele tem condições, autoridade para poder, então, rogar alguma coisa em favor da igreja, pedir alguma coisa para a igreja. Então, nós vemos o apóstolo Paulo com autoridade para falar acerca de um padrão de conduta. Como que a igreja deve, então, viver, e ele estava vivendo dentro de uma condição completamente adversa para ele. Então, ele rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E é interessante que ele, enquanto ele se apresenta como prisioneiro do Senhor, ele não vê isso como um ponto negativo, porque ele sofre pelo Evangelho. Ele, ainda que esteja sofrendo fisicamente, sofrendo açoites, humilhação, todo tipo de privação na prisão, ele não vê isso como algo indigno para ele. Pelo contrário, o apóstolo Paulo considera aqui a sua condição como algo digno, porque ele está sofrendo por causa do Evangelho. E ele, então, inicia aqui a sua frase, o seu texto, os seus argumentos para a igreja de Éfeso, rogando à igreja que eles possam considerar a questão da sua vocação, olhar com carinho para a vocação deles, para que eles possam viver de acordo com a vocação que eles receberam, portanto, no Senhor. Então, nós percebemos que a dificuldade inicial, ela se encontra basicamente aqui nós vamos compreender, na compreensão, desse verso 1. Nós vamos fazer algumas considerações. Aí essa diferença, Então, por que é tão difícil as pessoas preservarem o vínculo da paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Porque eles não compreendem que unidade é diferente de uniformidade. Nós já trabalhamos isso nas aulas anteriores, na nossa exposição anterior, nas outras quartas-feiras. A unidade é o quê? Uma ação natural. Como que a unidade acontece? Ela é forçada? Alguém tem que impor essa unidade? De forma nenhuma. Quando nós compreendemos a questão da unidade, nós percebemos que ela acontece de forma natural, de forma orgânica. Já uniformidade, ela é fruto de uma pressão exterior, é alguém pressionando para que isso aconteça. E quando alguém pressiona isso de fora, a igreja certamente que busca essa unidade não terá essa unidade, porque ela não é fruto de uma pressão, de uma força de uma denominação, força de uma igreja, ela acontece organicamente, naturalmente. Então, a unidade e seus resultados, os frutos dessa unidade, são conseguidos mesmo com a diversidade. Se dentro do ambiente da igreja somos diferentes, mas nós estamos unidos uns com os outros, nós desfrutaremos dos resultados, dos frutos desta unidade. Já a uniformidade jamais alcançará bons resultados, pois ela não busca o interesse comum. Então, quando alguém força a unidade, quando ela não acontece organicamente, nós não teremos resultados produtivos dentro do ambiente da igreja. Então, por isso que é difícil a preservação ou a conservação da unidade pelo vínculo da paz, justamente porque há algumas pessoas que não compreendem o que é unidade e o que é uniformidade. Nós estamos buscando uniformidade? Não, nós estamos buscando a unidade, mesmo sendo diferentes que somos uns dos outros. Ninguém pensa igual a ninguém, mas não é por essas diferenças que nós temos que nós não estaremos unidos uns aos outros dentro de um propósito central, que é a busca
da glória de Deus, ok? Continuando o nosso ponto aqui, destaco mais um motivo. Também eles não entendem que a unidade ela só pode ser alcançada e preservada no Espírito. Então, não é algo que eu faço para que ela aconteça. Isso não é fruto de mim. Isso acontece porque há uma ação sobrenatural na minha vida e que age livremente na minha vida para que isso possa, então, produzir algum fruto dentro da igreja. Então, a ideia aqui é de que o mesmo Espírito que habita na diversidade, ou seja, nos cristãos diferentes que somos, é aquele que os guia à comum unidade. Então, nós temos o agente principal desta unidade, que não é o homem, mas que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele estabelece a unidade, e nós vamos ver mais para frente que a nós cabe a preservação de uma unidade já criada, não é? Então, o Espírito Santo habita em nós, que somos diferentes, para que na diversidade nós possamos alcançar a unidade. Então, o fruto que ele manifesta nos crentes é o que torna possível a conservação da unidade, ou seja, esta obra não é possível sem esta ação divina. Então, o fruto do Espírito não é uma obra do homem, não procede do homem, é uma obra que procede de Deus, por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, isso são coisas básicas que nós precisamos compreender, até para que a gente possa compreender que, de fato, há uma ação sobrenatural no meio da igreja, trazendo algo que jamais, pelas nossas próprias mãos, nós conseguiríamos. Então, a paz, ela não pode ser alcançada por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos compreender que os frutos que nós colhemos, de bons resultados desta unidade, só pode ser alcançada por meio desta ação divina do Espírito Santo de Deus. E há uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Então, aí que elas tentam construir os seus relacionamentos, construir essa base através de méritos próprios, através dos seus próprios esforços. E nós não conseguimos isso sem a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, por isso precisamos deixar esta casa, esse tabernáculo preparado para que o Espírito Santo de Deus possa agir livremente nas nossas vidas, para que o fruto possa acontecer. Que sejamos canais, instrumentos de Deus, para que esta paz, o estabelecimento da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, possa de fato ser vivido, por cada um de nós aqui na nossa igreja. Temos aí a árvore, que retrata o fruto do Espírito, e o que nós vamos ver agora é a ação do Espírito, para possibilitar a conservação da unidade. Então, nós vamos trazer todo o foco nosso a esta obra do Espírito Santo, como que isso acontece na nossa vida, para que isso de fato seja possível dentro do nosso ambiente. Temos aí um coração de pedra, essa figura desse coração retrata o coração humano, mas sendo quebrantado pela obra do Espírito Santo, transformando um coração de pedra em um coração de carne. A dificuldade ela também se dá dessa preservação, dessa conservação
do vínculo da paz, porque nós não entendemos, né, que a unidade só pode ser alcançada e preservada no Espírito. A ideia aqui é de que o mesmo Espírito que habita na diversidade, né, nos cristãos diferentes, é aquele que os guia à comum unidade. Então, o fruto que ele manifesta nos crentes é o que torna possível a conservação da unidade, ou seja, esta obra não é possível. Nós, na verdade, já vimos esse slide, né? Acabei postando ele novamente aqui. Segundo, o Espírito Santo nos ajuda a sermos mansos, né? Nós já vimos isso anteriormente, né? Para com aqueles que nos ofendem. Essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas vai quebrantando os nossos corações endurecidos, enrijecidos, insensíveis, não é? Para essa ação do Espírito Santo em nós, que deseja nos quebrantar para que nós possamos conseguir sermos canais de bênção na vida das outras pessoas, não é? Então, o Espírito Santo nos ajuda a sermos mansos, até mesmo para com aquelas pessoas que nos ofendem. Preferimos, então, sofrer os prejuízos a causar qualquer dano a alguém. Por isso que eu digo, ser crente não é fácil. Nós temos, naturalmente, né, a questão de querer impor os nossos direitos. Dificilmente nós abrimos mão dos nossos direitos, né, e deixamos os nossos deveres, às vezes, em segundo plano. Aqui, na perspectiva bíblica, é preciso nós invertermos isso, deixarmos os nossos direitos em segundo plano e procurarmos compreender os nossos deveres. E aí, então, nós vamos perceber que essa atitude, essa ação do Espírito Santo, nos leva a uma atitude de mansidão para com o nosso próximo, não é? Ajudando a gente a engolir alguns sapos, né, como nós usamos na nossa linguagem. Às vezes perdemos dinheiro envolvido, levamos algum tipo de prejuízo, mas nós sabemos que essa é a melhor decisão e certamente Deus será honrado por isso. Aprendemos a exercer paciência também, sejam com pessoas difíceis ou com situações complicadas, né? Essa longanimidade, né? O Espírito Santo trabalhando na gente quanto ao fruto do domínio próprio. Nós sabemos que precisamos ter um pavio longo, né? A gente não explodir nem com pessoas difíceis, nem com situações complicadas também, mas a gente saber que Deus está no controle de tudo. O amor dispõe as nossas vidas para ações de bondade, pois somos controlados pelo Espírito Santo e manifestamos assim o seu fruto. Então, a ação do Espírito Santo de Deus também fazendo com que o amor seja um fruto por nós desfrutado e compartilhado, vai nos levar a essas ações de bondade em favor do nosso próximo, não é? Então, nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus e não tem como alguém ser controlado ou dizer que é controlado pelo Espírito Santo de Deus sem manifestar mansidão, longanimidade e amor também ao próximo. Então, precisamos avaliar se nós temos deixado de manifestar esses frutos dentro do nosso ambiente, ok? Nós estamos procurando aqui compreender o porquê é tão difícil, não é? A gente colocar em prática essa preservação da unidade do Espírito através do vínculo da paz no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. A nossa segunda pergunta. Estamos já na nossa segunda pergunta. Olha só, por que você acha que o apóstolo Paulo, ele
se preocupa em exortar a igreja quanto à conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu não sei se na sua leitura do texto, se você já se perguntou sobre isso. Qual que é a preocupação? Por que o apóstolo Paulo não colocou outras coisas? Por que ele não detalhou mais a sua situação como prisioneiro do Senhor, relatando ali os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as suas privações? Por que será que ele procura, então, aqui exortar a igreja quanto a essa responsabilidade cristã no que diz respeito à conservação da unidade do Espírito? Por que ele está se preocupando com a igreja no que diz respeito à conservação da unidade? Será que essa é uma preocupação nossa? É uma preocupação minha e sua? Será que a unidade ela é importante para nós ou nós fazemos pouco caso da unidade? Porque, irmãos, às vezes nas nossas diferenças, nas brigas que às vezes acontecem nas igrejas, no meio cristão, parece que algumas pessoas não estão se preocupando com isso. Não há um desejo, um anseio no coração de algumas pessoas em conservar, em preservar a unidade pelo vínculo da paz. Mas parece que no que diz respeito a isso, parece que o resultado não tem outro a não ser a guerra, as separações, as barreiras que certamente devem ser criadas quando algum irmão comete alguma coisa contra o outro, quando o irmão pisa na bola com o outro. O perdão não é o caminho. A paz, procurar a paz com o irmão não é um outro caminho para que possamos trilhar. Nós começamos, não é, a perceber que, de fato, há uma dificuldade por causa do nosso coração endurecido, enrijecido, insensível à voz de Deus. Nós não damos o braço a torcer nessas situações que envolvem os relacionamentos dentro da igreja. Mas essa é uma preocupação do apóstolo Paulo, porque ele entende isso como algo essencial para a igreja. Será que uma igreja se consolida? Será que uma igreja de fato cumpre o seu papel sem que haja a unidade do Espírito através da preservação do vínculo da paz? É claro que não. Sem paz, irmãos, nós não conseguimos pregar o Evangelho, porque é o Evangelho da paz. Cristo é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Mas parece que a paz ela não está estabelecida no meio da igreja. Às vezes, algumas igrejas, elas fazem meio que um papel, cumprem um papel teatral. Parece que a paz está estabelecida. Pessoas dentro, por exemplo, do Ministério de Louvor ou de outros ministérios estão convivendo juntos. Mas isso não quer dizer que a paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz de fato acontece. Algumas cantam juntos, mas não se conversam. Estão participando do mesmo ministério, adorando ao Senhor no meio do mesmo ministério. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Às vezes o que predomina, o que está estabelecido, são guerras. Pessoas que não se falam, não se conversam, não desenvolvem um relacionamento entre eles. Então, por isso que o apóstolo Paulo, de fato, ele se preocupa com isso. Então, a preocupação de Paulo, ela se dá, portanto, pelo fato de que um crente que ainda não compreendeu o tamanho, o privilégio e a responsabilidade de seu chamado ou da sua vocação, jamais poderá ser capaz de contribuir para a conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Como eu disse, há uma deficiência de compreensão acerca do chamado de Deus. Não entendem quem Deus é, não compreendem a Deus. É claro que com as nossas limitações, mas não conseguem entender o amor de Deus, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus para conosco. E sem essa compreensão, é claro que não há uma compreensão do nosso chamado, da importância, da grandiosidade do nosso chamado, da nossa vocação. Aí então uma pessoa que não compreende o tamanho, o privilégio e a responsabilidade desse chamado e dessa vocação, jamais pode então ser capaz de contribuir para a conservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós entendemos a responsabilidade individual que cada um tem para fazer com que isso seja de fato preservado. Ela já foi estabelecida, o Espírito já tornou isso possível. Mas a conservação dessa unidade é de responsabilidade minha e sua. Então, quando nós temos alguém dentro do nosso meio que não compreendeu o seu chamado, a sua vocação, o privilégio, a grandiosidade, o tamanho que isso tem, certamente não vai poder contribuir positivamente para a conservação desta unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Então, como que é a vontade dessa pessoa? A sua vontade e o seu bem-estar sempre estarão acima da vontade de Deus e do bem-estar do próximo. Então, aquilo que nós tratamos. Então, se uma pessoa não consegue compreender isso, ele não consegue compreender a sua posição, a sua postura. Ele não entendeu o que Filipenses capítulo 2 está dizendo acerca da atitude de Cristo. Que ele, mesmo sendo Deus, ele não usou isso, a sua posição, para se engrandecer, mas ele tomou a forma de servo, ele tomou a toalha, cingiu com a toalha, pegou a bacia, colocou água e lavou os pés dos seus discípulos. Então, se há alguém que se diz discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, que não compreendeu a obra de Cristo, o exemplo que Cristo deixou, jamais poderá, então, contribuir para a conservação desta unidade do Espírito através do vínculo da paz. Então, sempre só pensará nele, no seu próprio bem-estar, se as coisas estão girando em torno do seu redor, não é? Se as pessoas estão fazendo aquilo que ele gosta ou não, não é? Então, ele não busca o bem-estar do outro. Ele não considera o outro como superior a si mesmo. Ele não tem uma postura de humildade. Ele não está procurando ser sensível às necessidades dos outros dentro da igreja. Então, essa é a preocupação de Paulo, por causa que, de fato, falta uma compreensão clara acerca do uso chamado de cada um. Terceira e última pergunta que nós vamos trabalhar é como que tal preservação da unidade ela auxilia o corpo de Cristo para que esse desfrute de uma vida cristã. Mais uma vez errado aí, né? Uma vida cristã não, é uma vida cristã abundante. Como que a preservação, a conservação dessa unidade, ela auxilia o corpo de Cristo para que nós possamos todos desfrutar de uma vida cristã abundante. Eu coloquei algumas coisas importantes aqui. Primeiro, eu destaco que a preservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ela é fundamental para que o ambiente comunitário onde servimos a Deus localmente, na nossa igreja local, seja um lugar saudável e favorável ao serviço mútuo e principalmente onde glorificamos a Deus por meio do exercício digno de nossa vocação.
Então, precisamos ter uma ideia acerca do ambiente onde nós estamos. Se nós compreendemos este ambiente como um ambiente favorável, não é? Se as pessoas contribuem favoravelmente, não é? Para que este seja um ambiente agradável, gostoso de se estar e gostoso e favorável ao serviço. E o serviço sendo algo prazeroso para as pessoas. Ninguém fazendo qualquer coisa que seja meio que forçado. Né? Ninguém força ninguém a servir a Deus se esta pessoa mesmo não compreende isso, não como uma obrigação, mas como um privilégio. Não é? Um privilégio servir a Deus. Então, a maneira como nós exercemos a nossa vocação, dentro ou fora da igreja, confirma se de fato somos seguidores e imitadores de Cristo. Como nós nos portamos dentro da igreja e fora da igreja, evidencia a nossa identidade. Se de fato somos ou não cristãos. Temos prazer de servir uns aos outros aqui na igreja? Queridos, se nós não temos prazer de servir as pessoas aqui dentro, dirá fora da igreja. Aqui na igreja nós aprendemos e temos a oportunidade e procuramos tornar o ambiente favorável ao aprendizado, não é? Para saber como que nós podemos servir aos outros melhor, como que nós podemos e devemos servir a Deus corretamente, para que assim nós possamos não apenas servir os de dentro, mas principalmente servirmos também os de fora da igreja, não é? E assim as pessoas certamente vão identificar a cada um de nós como seguidores de Cristo ou não. Portanto, uma vida cristã abundante está condicionada, preste atenção, uma vida cristã abundante está condicionada à conservação da unidade no Espírito pelo vínculo da paz. A capacitação é do Espírito Santo. A responsabilidade é nossa pela preservação. Meus queridos, nós temos, portanto, uma grande responsabilidade cristã, como nós estamos acabando de ver. Então, nós acabamos de tratar acerca das nossas lutas, das nossas dificuldades no convívio, no contato que temos uns com os outros aqui na igreja. Somos pessoas diferentes, pensamos diferentes em vários assuntos, mas precisamos compreender a nossa responsabilidade de conservar aquilo que já foi estabelecido pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos guia, que nos orienta à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que possamos procurar conservar a unidade do Espírito. Então, eu espero que você tenha, neste estudo, sido levado a esta reflexão das dificuldades que você tem no exercício da sua vida cristã, para que quando certamente a gente voltar deste período de afastamento por causa desta quarentena, não é? Deste vírus que ainda ronda por aí pelo mundo, que nós possamos voltar a pessoas diferentes, compreendendo de fato as nossas responsabilidades. Que a gente não deixe absolutamente de cumprir aquilo que nós sabemos que precisa ser cumprido, no que diz respeito à nossa postura, à nossa conduta cristã. Então, a minha oração, e eu gostaria de orar nesse momento, é para que o Senhor possa nos auxiliar quanto a essas responsabilidades, a essa compreensão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos-te graças, Senhor, por este estudo que enquanto nos instrui, também nos exorta quanto à responsabilidade que temos na conservação, na preservação da unidade
do Espírito através do vínculo da paz. Que a paz, de fato, possa reinar em nós e através de nós. Que o seu Espírito Santo possa manifestar através das nossas vidas paz aos outros. Que sejamos, Pai, comunicadores de paz, promotores da unidade, para que outras pessoas, ó Deus, possam conhecer ao Senhor Jesus Cristo e possam saber que as nossas diferenças, elas são diminuídas, ó Deus, enquanto temos o Senhor Jesus Cristo como ponto central das nossas vidas e da nossa fé. Então, ajuda-nos em nossas deficiências, em nossas fraquezas. É a oração que nós fazemos por todo o teu povo e todos aqueles também que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e até o próximo estudo em nome de Jesus.